Se você acha que as armas de hoje são assustadoras, você devia ver as que eram usadas há 100 anos, há 1000 anos, ou até mesmo 2000 anos atrás. Seja bem-vindo a mais um Defato, e prepare-se, porque você está prestes a conhecer as armas mais assustadoras e incríveis de todos os tempos. Primeiro, vamos dar uma olhada na Hwacha. À primeira vista, essa arma parece bastante moderna, mas na verdade foi feita na Coreia do século XV. A tradução de Hwacha é literalmente carro de fogo, e vendo esses vídeos, você pode entender o porquê. O Hwacha pode disparar centenas de flechas ou setas de ferro de dentro dos canos da arma. O Hwacha é uma das primeiras armas propelidas a foguete de todos os tempos. Na década de 1590, o Japão tentou invadir a Coreia em um movimento estratégico antes de invadir a China e se tornar o governante da Ásia. No entanto, quando o Japão tentou invadir a Coreia, ele foi combatido por Hwachas, e isso acabou forçando os japoneses a desistirem da invasão. Centenas dessas armas foram posicionadas em toda a Coreia, e cada uma delas podia disparar entre 100 e 200 flechas por vez, permitindo que 3.000 soldados coreanos derrotassem 30.000 soldados japoneses. Se não fosse pelos Hwachas, talvez os coreanos estivessem falando japonês hoje em dia. A seguir, nós vamos conhecer a Urumi. Você pode pensar que uma arma deve ser sempre forte e super resistente, mas esse nem sempre é o caso. A Urumi é uma arma que foi concebida no período Sangam, originária de Kerala, na Índia. A lâmina dessa arma é realmente muito longa e curvada, como se fosse uma mistura entre uma espada e um chicote. Essas espadas geralmente têm cerca de 1,60 m de comprimento, e as lâminas são feitas de aço flexível. Para funcionar corretamente, a lâmina tem que ter o mesmo comprimento dos braços da pessoa que a está usando. Às vezes, várias lâminas são presas em um único cabo. O uso da Urumi é uma das últimas coisas ensinadas nas artes marciais indianas. É realmente difícil de se usar, mas depois de ser dominada, ela é muito mortal e perfeita para lutar contra várias pessoas ao mesmo tempo. Agora vamos dar uma olhada no Shotel. Essa arma antiga vem do norte da Etiópia e trata-se de uma espada curva incrivelmente única. É semelhante a uma foice usada na agricultura, mas o Shotel é muito mais mortal. A lâmina normalmente tem cerca de 1 metro de comprimento. Mas por que essa espada é curva assim? Bom, o formato permite que você atinja ao redor do escudo, mirando os rins ou os pulmões de um inimigo. A seguir, nós vamos dar uma olhada no Bob Sample Tank. Esse pequeno tanque foi criado na Segunda Guerra Mundial e é considerado um dos mais estranhos da história. O tanque foi projetado por um primeiro-ministro da Nova Zelândia, chamado Bob Sample. Depois que a França foi invadida pela Alemanha, os aliados tiveram que pensar rápido para fabricar tanques com rapidez. Então, eles decidiram combinar tanques com tratores, economizando muito tempo e dinheiro. Os tanques eram tripulados por 8 pessoas e havia metralhadoras leves ao redor. Em outras palavras, o tanque tinha a habilidade de atacar e defender de todos os ângulos. Também se movia a uma velocidade surpreendente de 20 km por hora. Eles seriam usados pelo exército da Nova Zelândia, caso o Japão invadisse o país. Mas para a sorte dos neozelandeses, esse dia nunca chegou. Mas eu me pergunto como que Bob Sample Tank teria se saído numa situação de batalha de verdade. Nossa próxima arma é a massa de balanço. Essa bola de espinhos pesada foi uma das armas mais mortais de toda a guerra do Vietnã. Ela foi usada pelos Vietcongs. Essas massas eram presas a cordas e penduradas em árvores, sendo acionadas por um fio que ficava no chão. E se alguém ousasse pisar no fio, seria empalado por essa bola pontiaguda. E essa era uma das táticas dos Vietcongs mais brutais. Muitas tropas americanas foram vítimas dessa massa de balanço. Quando a notícia dessa armadilha começou a se espalhar pelo exército, as tropas americanas ficaram aterrorizadas. Alguns soldados até se assustavam ao ver frutas crescendo nas árvores. Isso porque eles pensavam que poderia ser uma massa de balanço. A seguir, vamos dar uma olhada no canhão a vapor de Arquimedes. Arquimedes foi um conhecido matemático e engenheiro grego. Ele morava na cidade de Siracusa, mas no século III a.C., Siracusa foi atacada. Então Arquimedes projetou algumas armas muito avançadas. Arquimedes projetou inúmeras armas, só que a mais famosa delas foi o canhão a vapor. O canhão era um grande tubo de metal com uma extremidade colocada em uma fornalha. Quando a temperatura ficava quente o suficiente, um projétil era colocado em seu interior. Um pouco de água era despejada dentro do tubo e o projétil era então disparado. E com isso eles podiam danificar qualquer navio que atacasse Siracusa. Continuando, é hora de dar uma olhada no Fliegerfaust. O Fliegerfaust foi feito pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi projetado para ser um lançador de foguetes para derrubar aviões inimigos. 9 foguetes podiam ser armazenados em seu interior, e o lançador tinha um alcance de 500 metros. Foram encomendados 4 milhões deles, mas apenas alguns foram fabricados. Agora eu vou te mostrar o Chukonu. Essa antiga arma chinesa é realmente muito impressionante. Na verdade, é basicamente uma besta semiautomática. É inacreditável pensar que essa arma tem quase 2000 anos de idade. A arma é muito poderosa, pois várias flechas podem ser inseridas ao mesmo tempo, permitindo que elas sejam disparadas rapidamente, e o alcance dessas armas também era impressionante, com 120 a 180 metros. Mas ela era usada principalmente como arma defensiva, em vez de ofensiva.
A seguir, vamos dar uma olhada no Chakram. Essa arma tem cerca de 2.500 anos de idade e foi originalmente criada na Índia. É uma arma circular muito afiada, projetada para ser lançada contra os inimigos. Essas são feitas de aço e podem ser arremessadas a 60 metros. A parte interna é cega, ou seja, você pode girá-la ao redor do seu dedo ou da mão. Mas a borda externa é realmente afiada e pode facilmente cortar por tecidos, pele ou até mesmo madeira. Muito bem, agora vamos conhecer o macuarhuitl. O macuarhuitl era usado pelos astecas e é originário da região que hoje é o México. É basicamente uma clava de madeira com pontas bem afiadas. Esses espinhos eram feitos de obsidiana, uma rocha vulcânica de formação natural. O material incrivelmente forte, além de ser absurdamente afiado. Essa arma é realmente muito antiga também, com mais de 1000 anos de idade. Mesmo assim, eu não gostaria de ser atingido por uma dessas hoje em dia. E finalmente nós temos o Bagnak. O Bagnak é uma das armas mais desonestas que eu já vi na vida. Ela foi originalmente feita na Índia e é inspirada nas garras de um tigre. É parecida com um soco inglês, mas também contém pontas que podem ser escondidas na palma da mão, o que pode facilmente cortar a pele. Assassinos costumavam colocar veneno nas pontas dessas lâminas, o que significa que ao cortar alguém, o veneno ia entrar em sua corrente sanguínea e acabar com a vida de sua vítima, de uma das formas mais brutais que se pode imaginar. Mas você quer saber qual é a arma mais forte para a monetização de um canal? O seu like e sua inscrição. É isso mesmo. E se você quiser ver mais vídeos como esse, é só ativar as notificações. Esse foi mais um DeFato. Obrigado por ficar até o fim. E se você não deixou o like ainda, o que você está esperando? Bom, acho que é isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima.